Nós vamos falar, então, programa de secas e estiagem. Avaliação e alternativa das condições de projeto existente na relação oferta versus demanda na cidade. Primeiro, é a situação de projeto, ou seja, será que quais as cidades que não estão nem nas condições de projeto? Avaliação e alternativa de atendimento da disponibilidade hídrica na área rural. Desenvolver alternativa de segurança hídrica para cidades com foco no emergencial. E desenvolver medidas preventivas integradas para a manutenção dos mananciais urbanos. Lembra que eu dei bastante ênfase na questão do manancial urbano? Então, pode-se criar aí uma oportunidade de criar algumas oportunidades para atuar sobre o manancial urbano, com medidas, com instrumentos econômicos. Primeiro, a avaliação da disponibilidade versus demanda nas cidades, mapeamento das cidades do Estado quanto à oferta disponível de hídrica para atendimento das cidades e suas áreas rurais, identificação para cada cidade da relação oferta-demanda, da adução, distribuição e tratamento de água, considerando a evolução da demanda, avaliação dos riscos existentes na oferta de água e no manancial, utilizando dentro do âmbito de quantidade e da qualidade da água, ou seja, buscar identificar aquelas cidades que não estão ainda com o projeto implementado e estabelecer as condições ideais de oferta de demanda dentro de padrões de projeto adequados. Desenvolver um planejamento na ampliação da oferta considerando a evolução urbana e atingir os municípios com um padrão de pelo menos 5% de risco. Na área rural, identificação das áreas mais afetadas no Estado com base em dados da Defesa Civil e outras informações, avaliação do risco das áreas identificadas e suas limitações de disponibilidade, desenvolver um plano de ação para reduzir a vulnerabilidade de projeto e identificação de recursos econômicos para as ações planejadas e desenvolver a avaliação de resultado das medidas. Quer dizer, você tem um foco para a área urbana, de procurar, em primeiro lugar, atender as condições de projeto, depois, da mesma forma, na área rural, para que você possa vir num programa de prevenção às condições de segurança hídrica, que é o plano de emergência com sistema de alerta, identificação de alternativas de segurança. Qual é o plano B de uma cidade com relação à falta de água, né? Então, o plano de emergência, além de fazer o alerta, porque fazer alerta te permite fazer racionamento de água, mas também pode permitir que você vá buscar alternativa de atendimento de água, se você tiver um plano B, né? Então, o programa de segurança hídrica, a disponibilidade, é atuar sistema de alerta, identificar sistemas alternativos de segurança, fluxograma de ações para operadores durante eventos críticos, medida de operação e manutenção para funcionar o sistema e medida operacional durante a emergência, ou seja, trabalhar a emergência e não esperar que ela ocorra para poder fazer alguma ação. Mapear áreas urbanas e rurais sujeitas a maior risco hidrológico combinado, risco de oferta, riscos operacionais e de acidentes e risco de demanda. E desenvolver um programa de ação de longo prazo para desenvolvimento dos planos de emergência para os locais mapeados. Implementação das ações por meio de plano de emergência para os locais mapeados. Quer dizer, faz o programa e implementa. Então, essa é a ação principal na questão de seca quanto à segurança hídrica. As anteriores são muito mais de diminuir vulnerabilidade, ou seja, que os projetos de água não estariam ainda atendendo às condições críticas. Proteção de mananciais é aquilo que nós mencionamos. Como a gente sabe que boas partes dos mananciais da cidade estão sendo comprometidos, trabalhar mecanismos econômicos que possam ser utilizados na preservação sustentável de áreas de mananciais urbanos. Seleção de metodologia para a implementação de mecanismos econômicos de incentivo. Estabelecendo de minuta, identificar pelo menos 3 estudos pilotos, ou seja, atuar de forma
moderna para buscar mecanismos mais sustentáveis para os mananciais urbanos. E, se for o caso, alterar a regulação que hoje tem para modernizar esse processo. Programa de recuperação de qualidade da água. Esse é o mais caro de todos. Por quê? Desenvolvimento de uma estratégia estadual para controle dos efluentes urbanos e recuperação dos rios dentro do enquadramento desenvolvido nos planos de bacia. Qual é a chave de tudo isso aqui? Tratamento de esgoto. Desenvolvimento da avaliação e uma estratégia para controle dos efluentes industriais. Desenvolvimento e avaliação do desenvolvimento de estratégia para controle da poluição difusa. E medidas emergenciais associadas aos eventos críticos devido à redução de vazão nos rios. Então, esse primeiro item aqui é o item que custa 20 bilhões de reais. Então, só. Os trocadinhos. Diagnóstico, esse item é diagnóstico estadual contra as limitações do controle de efluentes domésticos e industriais, desenvolvimento do sistema de coleta e tratamento de estratégia, começando para cidades maiores e menores. Hoje, a Minas Gerais tem 35% de cobertura, e levar isso a 100% representa esse investimento de 20 bilhões. Pelo menos, de repente, eu calculei errado. Para o Brasil? Bom, o cálculo que eu fiz. Cálculo que eu fiz. Mas 425 no Brasil, pensa bem, Minas Gerais tem 10% da população brasileira. 10% de 420 é 40. Estaria o dobro do que eu estimei. Mas vamos dizer o seguinte. E claro que nisso aí tem diferentes níveis de tratamento. Eu adotei a estatística de que 35% do esgoto é tratado, portanto, está faltando 65%. Eu peguei a população de Minas Gerais e calculei quanto é a urbana, é 86%. Peguei 0,86 de 20 milhões de pessoas, me deu a população urbana. E verifiquei que 65% disso não tem coleta e tratamento. Então, essa foi minha conta. Então, eu cheguei a um total de gente, que eu não me lembro quanto deu. Multipliquei isso, não me lembro se foi por 450 ou 500 dólares por pessoa. O que é, digamos, 500 dólares por pessoa hoje é uns R$ 1.800 por pessoa. Que não está fora da realidade, está mais ou menos dentro. E cheguei aos 20 bilhões. Pode ser que faltou o PF aí. Tem faltado o PF aí. O coeficiente de... na época, muitos anos na década de 80, quando saiu o regime militar, entrou a democracia, o pessoal falava o seguinte, olha, antes era 15%, agora é 25%, porque agora estão vendendo a honra também. Ou seja, aumentou a taxa. Brincadeira de lado. Bom, desenvolvimento de sistema, aí você pode programar. Primeiro você tem que ter um fundo de onde buscar o dinheiro. E aí o ideal é que você comece a fazer isso nas cidades maiores, onde a carga é maior. Então, você pode programar para cidades acima de 100 mil habitantes e depois para cidades menores. Provavelmente, a solução para a cidade menor vai ser mais barata, porque você não precisa tirar todas as fossas, muitas vezes. Talvez você não precisa só fazer partes da cidade. Tem uma série... Depois você tem muito espaço para fazer estação de tratamento. Então, é diferente o foco numa cidade maior e numa cidade menor. Numa cidade maior, você já não tem lugar para fazer uma estação de tratamento de esgoto.
né? O ideal é que você tenha estações compactadas. Você tem que buscar soluções um pouco diferentes, né? E são onde as cargas são maiores, são os que geram os maiores impactos. Então, começando pela região metropolitana, se você começa pela região metropolitana de Belo Horizonte, você já está atuando sobre pelo menos 20% da população do estado, né? Depois você vai para outros grupos de cidades e vai principalmente para aquelas regiões onde a qualidade da água é mais deficiente. Mas é claro que não é uma coisa que se faz assim, porque vai depender do interesse do município, do cara querer tomar o dinheiro emprestado e fazer. Então vai ter que ser um programa. Eu coloquei isso aqui, o cara falou assim, mas que você está se metendo nisso? Né? Porque faz parte da segurança hídrica. Agora não precisa estar aqui, né? Agora, ele pode criar inveja até. Pô, mas o que esses caras estão fazendo? Né? Mas, se não tem em outro lugar nenhum, nós estamos botando aqui, né? Mas, se quiserem botar isso numa outra estratégia, o plano de saneamento do Estado de Minas Gerais, ótimo, nós tiramos daqui, se isso estiver no plano estadual. Agora, se o plano for uma conversa mole de institucional, aí não vai resolver, né? Então, você precisa de estratégia. Eu falei, quando que eu vou resolver esse assunto? Né? Avaliação econômico-financeira para viabilizar o desenvolvimento do serviço, estabelecendo de metas e resultados ao longo do tempo e procedimentos para avaliação dos resultados do plano. A avaliação estratégica para a redução de poluição difusa vai dentro do monitoramento. Com base no monitoramento é estabelecida uma estratégia, estabelecer medidas de controle tanto na área rural como urbana. Provavelmente, nesse programa aqui, saiam outros subprogramas, por exemplo, de proteção do uso do solo, de redução do uso de pesticida, outras medidas que vai depender desse monitoramento e desse diagnóstico. E desenvolver indicadores para acompanhamento dos resultados e sua eficiência. Medidas emergenciais são identificação dos trechos mais críticos quanto à poluição do Estado, avaliação do impacto ambiental para os trechos identificados nas condições de vazões inferior à vazão de referência. Esta avaliação é prevista para 3 trechos amostrais, em outra etapa deve-se planejar os demais. Identificar medidas preventivas para mitigar esse impacto quando ocorrer e identificar medidas de emergência a serem adotadas durante condições de eventos críticos. Aqui também é a programação efetiva das condições de emergência. Tudo aquilo que nós falamos anterior está ainda na fase de redução de vulnerabilidade. Aqui nós estamos trabalhando sobre a emergência. Quer dizer, chegou a condição aquela de vazão muito baixa, abaixo da vazão de referência, o que eu faço? O terceiro programa, o quarto programa, é o Programa de Operação de Obras Hidráulicas e Segurança de Barragem. Você precisa ter um bom cadastro de obras hidráulicas, uma regulamentação da legislação de segurança e um plano estadual de segurança de barragem. O cadastro, definição dos dados necessários para o cadastro, desenvolvimento do sistema de informações, estabelecendo um mecanismo de atualização e inspeção e revisão periódica dos procedimentos. Isso já está previsto até na lei existente. Regulamentação da segurança de barragem. Criaram um grupo de trabalho dentro do IGAM para desenvolver uma proposta de regulamentação, que tem aspectos a serem regulamentados. Revisão de práticas nacionais e internacionais sobre o assunto. Identificação dos artigos da lei que requerem regulamentação e desenvolvimento da proposta baseada no conhecimento adquirido e considerando as características do Estado de Minas Gerais. Deve-se considerar que, as condições de efeito sinérgico das barragens. O plano estadual não está previsto em lugar nenhum isso. Eu coloquei aqui, pode ser tirar. O que quer dizer isso? Identificação dos principais trechos de rio sujeitos a barragens dentro de critérios a serem definidos. Quer dizer, eu vou ter um olhar de segurança no Estado, um olhar
onde são as regiões mais críticas, onde eu tenho mais obras hidráulicas que podem estar sujeitas a desastres naturais. E medidas preventivas em nível estadual e nível de bacia. Em nível de bacia, que é o nível sinérgico. Eu posso ter uma subbacia que tenha 300 barragens. Aquele lugar vai ser um lugar de atenção. E eu tenho que olhar elas todas de forma geral. O que está acontecendo na regulação? Eu tenho 6 entidades dentro do Estado regulando barragem. E se nessa região tem 300 barragens, cada instituição tem 100, 50, nunca se vai fazer uma análise integrada. Então, o plano justamente faz um olhar crítico sobre as regiões de maior fragilidade e faz um estudo potencial de cenários de desastres naturais para evitar surpresas futuras. Né? Essa é a ideia. Pode não ser relevante, mas me parece que num estado com tantas barragens e principalmente tantas minerações de tanto tipo, imagine você romper barragens com determinados tipos de minérios e os problemas que podem ocorrer. Então, primeiro você faz um diagnóstico dos trechos críticos no estado e faz medidas preventivas para esses trechos críticos. Por uma revisão, por exemplo, será que essas barragens estão dimensionadas com um risco suficientemente baixo para evitar que você assuma riscos grandes nessas áreas? Questões como essa vale a pena examinar para não ter um Samarco 2, 3, 4, né? Primeiro você faz, naquele diagnóstico, identifica, faz uma análise de risco. É isso. Minha dúvida é se no diagnóstico eu tenho escala para fazer as medidas preventivas, para apresentar, ou se eu vou ter que identificar no diagnóstico e depois trabalhar ponto a ponto. Essa é a segunda opção. Você primeiro vai fazer um diagnóstico para falar assim, posso classificar risco 1, risco 2, risco 3. Faço uma definição dele, vejo quais as partes do estado que são risco 1, risco 2, risco 3. Feito isso, o que eu preciso saber daquelas que são risco 1 e o que eu tenho que fazer de análise sinérgica de todas as bacias integradas para analisar os cenários de risco. Quando eu vou estudar um cenário de rompimento de uma barragem, o que eu faço? A primeira pergunta que eu faço, onde ela pode romper e por que ela pode romper? Então, eu faço, por exemplo, nós fizemos, 2 anos atrás, o estudo de plano de emergência de Itaipu. Nós estudamos ele sendo rompimento devido à barragem de montante, rompimento de Rosana ou Porto Primavera. Fizemos o estudo considerando o Rio Iguaçu, a barragem rompendo, e depois, dentro de Itaipu, nós estudando 12 cenários possíveis de rompimento, ou por galgamento ou por piping. Então, nós tínhamos lá 12 cenários diferentes. Nós simulamos todos esses cenários que tinham uma certa probabilidade de ocorrer. E analisamos o que poderia ocorrer em cada cenário. Então, de certa forma, é isso. Ver quais as possibilidades e dessas barragens terem risco. E nisso está também verificar o estado que elas estão, se o risco que elas foram usadas individualmente, cada uma, qual é o risco conjunto dessas barragens. Então, é um processo de prevenção. Não? Você não tem... você tem que estar preparado um pouquinho, porque se deu isso que vai acontecer, ou tem condições de acontecer, a pergunta que eu sempre faço, se você souber que está um evento tão forte que pode acontecer um desastre, se você não souber nada, por onde você começa? Se você não souber nem quem mora jusante daqueles locais, como que você vai alertar ou fazer alguma medida preventiva? Então, o que precisa é o seguinte, se sabe que se você tiver medida preventiva numa barragem, você reduz em 35% as mortes. Se você não souber nada, você só torce para que isso não ocorra.
né? Se vocês sabiam, por sinal, agora me lembrei de uma história, de uma coisa, é que a benemerência nos Estados Unidos começou com o rompimento de uma barragem, sabiam? Lá não me lembro se foi no século XIX, acho que foi no século XIX ou no início do século XX, teve o rompimento de uma barragem na Filadélfia, que destruiu parte de uma cidade e matou muita gente. E o dono da barragem era o Carnegie. Carnegie foi um dos homens mais ricos do mundo até hoje. E o Carnegie era o cara que criou a US Steel. Quer dizer, ele criou o aço. Ele era um cara que ficou rico por causa de ferrovias e ele tinha que fazer a travessia do Mississippi, mas não tinha material para fazer a ponte do Mississippi. Aí os pessoal estavam começando a inventar o aço. E ele conseguiu que os caras fizessem um produto para ele fazer a ponte. Só que se dizia naquela época que ninguém tinha coragem de atravessar a ponte, porque ela podia cair. E só a pessoa ia ter credibilidade se um elefante atravessasse a ponte e todos iriam atrás. E ele fez isso, ele botou um elefante na frente, atravessou e todo mundo... Então é um pouco de história do Carnegie. E esse cara foi o primeiro cara, ele ficou de certa forma, penalizado pelo que ocorreu, e a partir daí ele começou a fazer benemerência. O que é benemerência? Grandes doações para museus. E aí criou-se essa prática nos Estados Unidos. E os outros que disputavam com ele, os homens mais ricos do mundo até hoje, foram da época de 1880 a 1900 e pouco, que foram os caras que criaram a ferrovia, o aço, o petróleo, que era o pessoal, o Rockefeller, o Morgan, daquele banco JP Morgan, né? o Carnegie, todos esses caras que... E aí, quando eles viram que ele estava doando, todo mundo começou a doar também, né? Tem o famoso Carnegie Hall, né? Que é justamente o nome dele. Tem os Guggenheimer, todo esse pessoal eram meio bandidos, mas eram os ricos da época e acabaram ficando conhecidos. E eu quero, só para a história disso, é que começou tudo com o rompimento de uma barragem. História interessante, marca... Então, e hoje nós não temos essa prática no Brasil. Você vê alguma pessoa rica doar, chegar para o museu e botar 50 milhões ou coisa desse tipo? Lá o cara chega para a universidade e fala assim, eu quero uma ala da universidade no meu nome. Muito bem, está aqui o dinheiro. O Harvard, esse, era um cara que doou dinheiro para aquela universidade. O Stanford, a mesma coisa. São pessoas que foram lá e botaram uma grana e botaram o nome dele na instituição. E eles negociam, fulano de tal, eu quero mudar o nome do prédio, e eu estou disposto a doar tantos milhões de dólares. Né? Coisas assim. Mas faz parte da... Mas isso é muito bom, porque o próprio Gates doou 95% da fortuna dele, de bilhões de dólares. Né? Então, por quê? Porque chega num ponto, perde de perspectiva aquele dinheiro. Né? E depois outro, existe na cultura americana que o filho tem que se virar. E não depender da herança do pai. É um pouco disso aí. Tá? Você é expulso de 16 anos, você já é expulso de casa, né? Você vai se virar. Plano de ação. De vez em quando eu faço um pouco de cultura inútil. Aqui, prazos do plano de ação. De curto prazo, 3 anos, médio prazo, 7 anos e longo prazo, 15 anos.
Metas: estabelecimento de um sistema institucional no IGAM para atuar em segurança hídrica. Incorporação são metas descritivas iniciais. Incorporação do planejamento dos eventos críticos no plano de bacias hidrográficas do Estado. Desenvolver para pelo menos 50% das cidades do Estado o serviço de drenagem urbana. Regulação e plano de drenagem urbana e sua implementação que incorpore a gestão sustentável do serviço e o controle da urbanização num prazo de 10 anos. Desenvolvimento de um plano de tratamento de efluentes do Estado e melhoria da qualidade da água e cobertura de até 60% de coleta de tratamento em 10 anos. Então, aí eu botei essas metas. Depois pode se mudar, mas pelo menos tem uma meta para ir, né? Meta específica: eliminar as inundações de drenagem urbana na cidade para riscos menores ou iguais de 10 anos, para pelo menos 50% das cidades. Incorporar zoneamento da inundação dos planos diretores da cidade com risco de inundação em pelo menos 80% das cidades com risco de inundação. Desenvolver medidas emergenciais para disponibilidade hídrica urbana para pelo menos 50% da cidade do Estado em 10 anos. Enquadramento de todos os rios e implementação dos programas de despoluição. Tá? Pode ser bastante pretensioso, mas a gente tem que pensar grande. Tá? Investimento. Isso aqui ainda está em revisão. Para o primeiro ano se previu 7 milhões de reais. Para ações ainda específicas. O orçamento da primeira etapa corresponde a 2 anos, primeira estimativa, que deve ser revista para cada projeto, em torno de 7 milhões. Os maiores investimentos finais são em tratamento de esgoto, necessidade de uma estratégia e investimento de longo prazo para tratamento de esgoto do Estado. Estimativa aqui, eu estava em 15 bilhões, já mudei para 20. Daqui a pouco eu chego aos teus 40, 400 aí, né? E gestão de inundação na drenagem de 5 bilhões. Corresponde a 3,1% e 1%, respectivamente, do PIB estadual. Na realidade, eu estou revisando esses números numéricos econômicos ainda para fechar o assunto. Então, imaginando um investimento de 15 a 20 anos, ele representaria aí próximo de uns entre 20 de esgoto, 5 de drenagem, 1 de abastecimento d'água, nós só aí já estaríamos em 26 bilhões. Mais as ações específicas, provavelmente próximo de 30 bilhões de reais. Investimento no programa de 0,41% do PIB anualmente, em 10 anos, é possível ter cobertura total de esgoto e controle da drenagem. Isso representa investimento anual de 2 bilhões. Aumentando o prazo para 15 anos, o investimento anual cai para 1,33. O benefício em esgoto é a redução de internação hospitalar e melhoria da qualidade de vida. O prejuízo estimado em drenagem é da ordem de 1 bilhão anual e o investimento 5 bilhões reduz 85% dos benefícios. Mesmo com uma taxa de juros alta, o retorno é positivo. Aqui você tem a distribuição por tamanho de cidade. Você tem 3 cidades entre 500 mil e 1 milhão. Você tem 25 cidades entre 100 e 500 mil, 37 entre 100 e 50, 112 entre 50 e 20 e 677 menos que 20. Então, você tem aqui o universo de população em cada grupo, o número de cidades pelo total, com a percentagem de cidades, população sobre o total, por exemplo, entre 500 mil e 1 milhão, você já tem 10% da população. Entre 10 e 500, 25. Acima de 50 mil, você tem 15 mais 40, 50% da população. 50% da população é cidade acima de 50 mil habitantes. Não? Investimento em esgoto, investimento em drenagem, investimento total. Tá? Então, isso dá uma ideia. Aqui está o fluxograma das atividades, em termos sequenciais, todas aquelas que foram mencionadas. Bom, em conclusão e recomendação, essa estratégia é um passo que deve buscar reduzir a vulnerabilidade do Estado a eventos extremos e permitir uma sustentabilidade da gestão de recursos hídricos, dentro de uma visão de longo prazo. Essa estratégia envolve a construção gradual das ações com capacitação da equipe do IGAM,
e de outras entidades do Estado, o desenvolvimento tecnológico e o monitoramento das variáveis hidrológicas, além da previsão em tempo real, para prever eventos e reduzir risco. A preparação dessa estratégia deve ser revista ao longo da sua implementação. Óbvio que isso é uma primeira visão sobre todo o conjunto e, obviamente, que isso vai necessitar revisão em cada uma das suas partes à medida que você vai executando. É um ponto de partida, né? A base desse programa é a qualificação técnica do Estado e de suas entidades. Bom, com isso, nós terminamos. Eu botei aqui as minhas informações pessoais, para aqueles que têm interesse, e com isso nós terminamos. Esse programa de segurança hídrica começa com esse treinamento aqui, né? Como ele vai seguir adiante, como ele vai ser recebido ou não pelo Estado, é o que nós vamos ver daqui para frente. Como ele precisa melhorar, certamente isso não é a melhor das soluções, mas é uma solução que todos daqui para frente podem contribuir para melhorá-la, né? Certamente nós vamos ainda aprimorar algumas coisas para fechar isso a curto prazo, e depois disso ele vai ser sempre um documento em desenvolvimento. Não é a solução, não, ele é como buscar a solução, tá? Então, o que nós fizemos nesse período de poucos meses, aqui em Minas Gerais, foi construir ideias, dentro de um âmbito, de um tema que é novo em todos os aspectos. E, construindo essa ideia, nós vamos construir juntos essas ideias. E aí, mesmo que hoje os estados tenham poucos recursos, é possível ir construindo com vocês, e a minha proposta foi para a Fátima, que usar a qualificação e a capacidade da entidade para ir gradualmente fazendo as ações que é possível ser feita dentro da entidade. Formando grupos e procurando dar um passo a cada vez. E, ao mesmo tempo, é possível você chegar hoje num órgão financiador e tentar financiar partes desse programa, né? Só pega o micro. Não, é tudo minúsculo. Não faz muita diferença no e-mail. Não. Professor, o documento final ele vem com alguma diretriz com relação à priorização das ações, por onde deveríamos começar, qual que é mais importante? Se eu consigo fazer 5 de uma vez, comecem por essas 5, se não consegue, comece por essas 2, por essa. Ou isso vai ter que ser definido internamente da gente, ou vai ter algum apoio nesse sentido no estudo? Eu fiquei com um pouco de receio de colocar isso, porque eu poderia engessar um pouco. Eu achei melhor não colocar isso, mas já dentro da própria entidade, começar a discutir o que a gente pode fazer primeiro. Tem uma sequência de dependência, que já está feita. Agora, quando você entra por ela, sem dúvida nenhuma, a prioridade principal é a primeira dela de reestruturação. Saber quem vai ser o grupo que vai trabalhar nisso. E as pessoas das diferentes secretarias que vão, olha, gente, nós vamos trabalhar nesse assunto. É o fulano, o beltrano e tal, né? Como que nós vamos nos estruturar? Como nós vamos trabalhar junto? Vai estabelecer uma modus operandi. Segundo passo, bom, agora nós temos aqui todas aquelas atividades que têm um paralelismo, nós podemos distribuir entre as habilidades de cada um, que cada um pode trabalhar, né? E nas ações que podem ser preparatórias. Certamente, a gente tem que começar a trabalhar por aquelas atividades de apoio primeiro, ver aquelas que são possíveis de desenvolver, né? Portanto, o Estado tem que primeiro se preparar para poder ajudar o município, né? E depois, claro, a gente pode fazer eu estou fazendo grupando em curto, médio e longo prazo as atividades,
né? Mas eu não estou sendo muito rigoroso para não engessar, para deixar até alternativas para se trabalhar, porque muitas são paralelas e vai depender um pouco do dinheiro ou do grupo para poder trabalhar numa ou na outra, né? Mas a gente espera, nos primeiros anos, construir vários termos de referência. Por exemplo, uma coisa urgente, mudar os termos de referência dos planos de bacia, né? Para atualizar eles, não é? Então, tem uma série dessas atividades, são valores pequenos, que muitas vezes vão dentro do orçamento do IGAM, mas se tiver um tostãozinho ali, se precisar ajuda de fora, ou do IGAM, ou da outra entidade. Ou seja, eu não quis entrar muito na institucionalidade local, até porque eu não conheço o Estado, né, suficientemente. 3 meses para fazer, 3, 4 meses para fazer todo esse processo, né? Dificulta a gente entrar nesse detalhe. Mas isso vai ser um trabalho junto com a Fátima, através da direção e o grupo de trabalho. Eu acho que ele se tomando para si esse plano e começando a sendo executado, ele pode ir sendo revisto e discutido isso que você está colocando aqui, né? Eu estou lembrando do meu companheiro aqui atrás, que é engenheiro agrônomo, e eu estou com essa pergunta desde o começo do curso. É muito comum a gente ver hoje em dia mais atividades de saneamento no meio rural do que no urbano. Embora, né, as fossas sépticas de evapotranspiração, tem programas aqui em Minas, em quase todas as instituições, Embrapa, Emater, todas elas estão desenvolvendo algum tipo de atividade desse jeito. Os próprios municípios muitas vezes desenvolvem. No entanto, a gente tem hoje, como o senhor falou, 86% da população de Minas, né? Em cidades. Nas cidades. A minha pergunta é evidente que é legal ter a fossa séptica no meio rural, mas existe um custo nisso, e me parece que esse número não é muito bem calculado. O que o senhor vê disso? Porque o senhor vem de uma região que a população rural ainda é um pouco maior, não sei como é que está hoje no Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina... Acho que também está menor. Então. Qual que é o impacto que o senhor vê disso? Porque me parece, eu fico pensando nisso às vezes, a gente está fazendo um investimento mais rigoroso lá, e é evidente, nós estamos tratando do começo do custo de água, muitas vezes das cabeceiras, manter qualidade de água, mas o tanto que isso depura, quanto que a gente está gastando nisso? Será que esse é o investimento? Eu diria o seguinte, esse não é o maior problema, se está investimento lá, porque aqueles caras conseguiram mais dinheiro mais rápido. Mas lá não é o... Eu me lembro que quando eu entrei no CT Hidro, tinha um grupo de pesquisa chamado PROSAB, né? E o grupo de pesquisa, eu perguntei, qual é o foco de vocês? Né? Não, nós estamos trabalhando em água e esgoto. E eu falei, e o resto? Eles falaram, não, nas pesquisas nossas não viram importância no resto, ou drenagem e resíduo sólido. Aí eu perguntei para eles, mas vocês não assistem televisão? Aí, segundo, eles falavam, não, o nosso foco é pequenas comunidades pobres. Eu falei, mas isso não é o Brasil. O Brasil é com pobres comunidades, mas em grandes centros com espaço um pouco definido. Ou seja, havia e há sempre muita dificuldade de focar no que é mais problemático, muitas vezes, né? Então, e aí você via você vê um grupo de pesquisa que tinha vários milhões de reais por ano, com foco assim não bem da realidade. E quando eu falei isso, todo mundo caiu de pau em cima de mim, como se eu estivesse fora da realidade. Eu não consigo entender isso, mas é o que tem a ver, muitas vezes, com o interesse específico de alguns pesquisadores, ou de, no caso aí, de algumas conseguiram mais recursos, etc. Né? Mas eu diria o seguinte, não quer dizer que a área rural não é importante, mas nesses números que nós estamos vendo, o Brasil é 86% urbano. O Brasil é 86% urbano. A Argentina e o Uruguai é 92% urbano.
93. Tá? Nós vamos para isso também. É inevitável. População, o mundo é urbano por uma simples razão. O emprego está na cidade. Nos Estados Unidos, sabe qual é a proporção do emprego no campo? 2%. Sabe qual é a proporção do emprego na indústria? 8%. 90% é serviços. No Brasil, hoje, 12% é agricultura. 20 e poucos por cento indústria, o resto é serviço também. Então, onde está o emprego de serviço e indústria? Na cidade. O que o cara vai ficar fazendo no campo o quê, se ele não tem nem emprego? Então, o mundo é urbano, ponto. E nós temos que lidar com essa realidade. Não quer dizer, mas o produto, a alimentação está no campo, a energia está no campo. Não estou dizendo, estou dizendo onde está o homem. A água também. A água está no campo. Né? Eu estou dizendo o homem está na cidade. E o homem ele faz um núcleo de poluição ali violento, no ar, na água, na terra. Portanto, a preocupação em gestão de segurança está ligada a onde está o homem, justamente por esses condicionantes. Né? Então, eu diria que não é desproporcional ter um foco importante na área urbana, até porque na área rural até a solução de saneamento é bem mais simples, né? Eu fiz essa pergunta, na verdade, partindo de nós para o senhor, porque hoje os investimentos, os últimos projetos que a gente fez do FIDRO, nosso fundo, a gente tratou de pequenas populações, adensamento populacional no meio rural. Pois é. Mas eu queria agora ouvir o lado do senhor para cá, porque o senhor falou muito de uma coisa que eu acho que a gente faz nada. Se faz, eu não conheço, que é da população difusa. Para essa, temos pouquíssimo investimento, pouquíssimo conhecimento, né? Não estamos monitorando, estamos estudando, e me parece, o senhor colocou isso aqui várias vezes, que tem um severo impacto para a gente. Eu diria que não é pouquíssimo, é zero. Né? Infelizmente, eu não estou dizendo que é fácil, poluição difusa é complicado. Será que os nossos pesticidas estão contaminando a nossa água? Não sei, porque nós não fazemos... Você não faz esse levantamento para ser se aqueles... Então, e poluição difusa você faz por amostragem, você não faz uma rede de monitoramento de poluição difusa. Olha o microfone ali, por favor. No caso da poluição difusa, não seria mais fácil até trabalhar com a questão da precaução do que do tratamento propriamente dito da poluição difusa? Mas primeiro você tem que saber qual é o problema. O problema é emissões de gases, o problema é agricultura que não tem nenhum tipo de controle. Não, eu sei, mas, por exemplo, hoje, eu não sei se aquela prática de agricultura que está sendo ali, está sendo feita, pela quantidade de pesticida que está sendo colocada, está poluindo demais ou não. Pode ser que não esteja poluindo nada. Eu nem sei. Né? Então, por isso que eu preciso avaliar em primeiro lugar para saber qual é o meu problema. Né? Não, sim, eu tenho que constatar até para saber onde que separar o joio do trigo aí, né? Isso. Mas digamos assim, eu posso fazer uma precaução. chance grande de ter problema, porque é indiscriminada a venda de agroquímicos, é indiscriminada a aplicação disso, não tem técnica no campo, não tem legislação para controle de uso do solo. Eu começaria isso aí na rede de monitoramento existente, identificando qual é o componente químico que eu tenho que monitorar ali para poder identificar isso. Exato. Então,
Uma outra forma de você verificar numa região se existe uma determinada fonte de contaminação desse tipo é fazer amostra de fundo de rio. Né? Na amostra de fundo você pode tirar um pouco de ideia. Mas como que eu estou dizendo? Precisa de um programa de ação nesse sentido. Criar um grupo de trabalho, de aumentar conhecimento, que hoje está abandonado. É uma área abandonada. Tá? Professor, só voltando um pouquinho no assunto que o Eduardo falou sobre a questão do saneamento rural. Então, o que eu tenho observado, né? Nós que trabalhamos com projeto, é que tem se aparecido mais ações no saneamento rural agora pelos municípios. Primeiro, porque também o saneamento, né, a lei fala que ele é universal, né? É a universalização do saneamento. Quando se faz o plano municipal de saneamento, é para todo o município, não é só para a área rural, né? Claro. E segundo, que é infinitamente mais barato, né? Então, assim, as soluções pequenas lá para as pequenas comunidades são infinitamente mais baratas. Então, o saneamento urbano ele é muito caro, muito caro. O saneamento urbano, muito bem feito, ele é muito caro, o tratamento de esgoto. Então é isso. Então, assim, tem aparecido, a gente tem observado que os municípios estão preocupados com esse saneamento rural e eles têm procurado, como as soluções são mais simples e mais baratas, né? Por exemplo, tem modelos já prontos, modelo Embrapa, né? Modelos já são mais prontos de fossas e tal. Então, assim, é mais fácil para o município. Então, já que ele não consegue atacar lá a cidade, ele não consegue recurso para o meio urbano, ele começa a fazer projetos para a área rural. Tem um município que nos procurou, ele entrou com um projeto lá no Fidro, e aí ele falou, olha, se der certo esse projeto, eu posso entrar com vários outros pequenos, em vários lugares? Eu falei, pode. Então, ele falou, então, já vou começar a pensar nisso. Então, como ele não tinha o montante todo, ele ia fazer várias soluções pontuais de saneamento na zona rural. Isso mostra que, devido à economia, ao valor pequeno dos projetos, acaba saindo, e os maiores acabam não saindo de jeito nenhum. Sim, com certeza, com relação a essa questão da poluição do difuso, também teve uma época, nós tínhamos no Estado Meta 2010, né, que depois virou Meta 2014, né, que é a revitalização do Velhas. Então, teve um momento que começaram a aparecer óleo, assim, sem motivo, né, no Rio, e aí teve uma ação na Meta 2010, que na verdade, foi na Meta 2014, procurar contratar um serviço para fazer um diagnóstico na bacia, para ver como seria, de onde estaria aparecendo esse óleo e tal, né? E aí descobriu-se que era de oficinas mecânicas, pequenas oficinas espalhadas, oficinas. O pior que essas oficinas mecânicas têm muito cádio. Isso. Porque eles usam muito zinco na solda, esse tipo de coisa. E cádio é extremamente cancerígeno. Além disso, aparece muito detergente na água, né? Então, parece com cara de óleo, com muito detergente. E essa é a contaminação das cidades. Tá? Pois é. Então, realmente, vocês botaram um ponto interessante. Quer dizer, como não dá para resolver o problema maior, vamos resolvendo os pequenininhos. A gente tem observado muito isso. Talvez uma estratégia mais possível, né? O fato é que, vejam, de tédio nós não morremos. Certamente nós não morreremos de tédio, né? Essa é uma conclusão sábia, né? De tédio nós não vamos morrer. Então, sabe que alguns anos atrás, daquela revista inglesa The Economist, ela fez um survey para identificar onde era o melhor país do mundo para nascer. E tinha vários indicadores dentro disso. E um deles era o tédio, né? Imagine num país como a Suíça, né? Pouquinho noticiário, não tem lava-jato, não tem, né? Não tem todas essas confusões que nós temos aqui. O cara morre de tédio.
né? E o Brasil tinha um indicativo altíssimo de turbulência, né? Que é uma coisa, pelo menos, movimenta a vida do indivíduo, né? Então, nós somos bons de turbulência, né? De tédio, nós não vamos morrer. O que eu quero, brincando um pouco nesse cenário, vocês vejam que o universo de ações necessárias é muito grande. E, portanto, nós, num projeto dessa ordem, a gente tem que ir gradualmente fazendo escolhas. A questão, por exemplo, da solução de coleta de esgoto de cidade não é algo de um plano, não de um programa como esse, mas de um programa de Estado, né? de bastante porte. Mas, se você chegar com um programa estruturado como esse, num órgão de financiamento, tendo capacidade de tomar empréstimos, você vai e consegue, porque um grande financiador está interessado em ver resultados desse tipo de financiamento. Precisa querer, precisa ter vontade política. Exatamente. Né? Então, a dificuldade é que nós estamos todos convencidos, né? Só que não estão todas as pessoas que precisam ser convencidas aqui. Né? Bom, mais alguma questão que vocês gostariam de debater? Tem aí, você está com a... Professor, eu quero agradecer a oportunidade de passar essa semana aqui com o senhor e sugar, né, um pouco do seu conhecimento. Você não imagina como é prazeroso para mim esse tipo de aula. Vocês podem parecer que... Mas eu aprendo demais. Né? A gente tem que saber que, no momento que você me faz uma pergunta, que a gente discute, só o fato de eu pensar em tentar resolver aquilo que você me questionou, eu estou aprendendo. Né? Então, todos nós aprendemos aqui. Né? Esse aqui é a parte gratificante. Né? Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui. Vamos ter outras oportunidades, certamente. Né? E, obviamente, quando eu apresento um assunto, eu sempre fico, puxa, mas eu podia detalhar mais isso. Vocês também gostariam que eu detalhasse mais. Mas o tempo é finito e a gente tem que se aderir a ele. Então, quando nós discutimos esse curso aqui, nós tivemos alguns dilemas sobre temas e como ir adiante ou não. Mas nós chegamos à conclusão que ele tinha que ser com esse panorama mais global, para que depois grupos menores, interessados específicos em cada tema, se possa detalhar melhor esses temas. Né? Porque senão ficaria um curso muito grande. Eu dei um curso para a Secretaria do Meio Ambiente em Goiás, de 2 semanas. Só que eu não fiquei 2 semanas consecutivas. Eu fui uma semana, passou um mês, depois fui outra semana de novo. Né? E aí eu pude entrar em alguns assuntos mais específicos. Né? Mas a outra dificuldade é que, como recursos hídricos têm grupos interdisciplinar, nem sempre todos têm o mesmo grau de formação. Então, muitas vezes também você tem que especializar, para que alguns aprendam algumas coisas e outros aprendam outras, que não dá para todo mundo querer aprender de tudo. Tá? Então, esse vai ser uma das partes importantes daquela questão de capacitação. E a capacitação pode ser um dia de trabalho intensivo sobre um determinado assunto. Né? Por exemplo, a regulação de drenagem. Certamente, em meio-dia, eu sento com as pessoas interessadas, nós vamos de cabo a rabo e eu explico como ele pode fazer para qualquer cidade. E ele vai aprender. Pronto, ele está resolvido aquilo, mas as pessoas interessadas naquele tema. Né? Então, esse é um exemplo sobre esse determinado assunto. Né? E não vamos querer que todo mundo aprenda sobre tudo. Ninguém pode ser hidrólogo, não pode ser todo mundo hidrólogo. Então, isso vai ter que ser consolidando passo a passo. Tá? Bom, eu agradeço a todos. Não fui tão preciso, eu devia terminar às 5, faltam 40 minutos ainda. Né? Mas eu acho que
considerando, foram as 40 horas, 40 minutos não é muito de erro, né? Bom, agradeço a todos e vamos voltar a nos encontrar. Tá? Obrigado.